Bom, pessoal, mais uma prova para vocês da EBSER e BFC novamente, né? Essa prova aqui foi da Unifap, a federal lá do Amapá, tá? De 2022. Vou seguindo ali aquela sequência da prova e vamos lá. Primeira questão. Considerando um exemplo de material não crítico, então ele aqui material não crítico, assinala a alternativa correta. Então ele fala aqui sobre centro cirúrgico, em um exemplo de material não crítico. Aí ele coloca termômetro, tecido para procedimento cirúrgico, tubos de látex, inaladores, circuitos de respiradores. Isso aqui tá tranquilo, né? Um exemplo de material não crítico seria o termômetro axilar, que é o mais utilizado ali no meio hospitalar. Um termômetro seria o gabarito, letra A. Próxima questão. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. Então, ele dá as opções aqui para verdadeiro ou falso. Primeiro, embalagem para esterilização de produtos para a saúde é o invólucro que permite a entrada e saída do ar e do agente esterilizante e impede a entrada de micro-organismos. Parece correto, né? Detergente é o produto destinado à limpeza de artigos e superfícies por meio da diminuição da tensão superficial, composto por grupo de substâncias sintéticas, orgânicas, líquidas ou pós-solúveis em água que contém agentes umectantes e emulsificantes que suspendem as sujidades e evitam a formação de compostos insolúveis ou espuma no instrumento ou na superfície. Detergente, parece correto. Próximo. Pré-limpeza é remoção da sujidade invisível. Invisível? Na pré-limpeza? Tá errado, né? Falso. Limpeza é remoção das sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana, presente dos produtos para a saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica, manual automatizada, atuando em superfícies internas, lumen e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização. Correto. Então seria verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, letra D. É o nosso gabarito. Próxima questão. Analisa as afirmativas abaixo. Produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e inoloterapia não poderão ser submetidos à desinfecção por meio de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeídos. Produtos para a saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza. Não críticos, parece correto, né? O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcional sempre da área limpa para a área suja. O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área limpa para a área suja. Seria o contrário? 4. O processamento de produtos para a saúde pode ser terceirizado para a empresa processadora desde que esteja regularizado junto a outra. Certo. A 4 está correto em todos. A 2 está correto. Então tem aqui, ó. 2, 2 e 2. O 3. O processamento de produtos deve seguir o fluxo. Não é esse fluxo, né? Seria da parte suja para a parte limpa. 3 não, né? Seria errado. Então aqui certo seria A1, A2 e A4. 1, 2 e 4, letra C. É o nosso gabarito. Próxima questão. A respeito da enfermagem cirúrgica, a alternativa correta. O pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que antecedem a cirurgia. Parece correto. O pré-operatório pode ser longo nas cirurgias de emergência. Pré-operatório longo na emergência. O pré-operatório pode ser curto nas cirurgias eletivas. Então, o pré-operatório pode nem existir nas cirurgias de urgência. Não. Pré-operatório imediato começa no momento da indicação da cirurgia, 48 horas. Então aqui a correta seria a letra A, né? O pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que antecedem a cirurgia. Então a letra A é o nosso gabarito. Próxima questão.
Sobre a montagem da sala de operações, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Sobre montagem da sala de operações. Cabe ao circulante avaliar a limpeza das paredes e do piso, assim como do lavabo, que seja utilizado pela equipe cirúrgica. Se necessário, pedir para refazer. Correto. Cabe ao circulante arrumar a sala de operação com todos os equipamentos necessários. Correto. Cabe ao circulante a previsão e provisão de materiais, equipamentos e recursos humanos que possibilitem a realização. Não. Cabe ao circulante realizar uma visita pré-operatória quando o paciente ainda se encontra. Não. Então aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, letra C. É o nosso gabarito. Próxima questão. Probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. Então, ele fala aqui sobre fatores de risco para o diabetes. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, sobre o diabetes. Excesso de peso e história de pai ou mãe com diabetes. Isso aqui sim é um fator de risco. Excesso de peso e hipertensão arterial. Também é um fator de risco. Excesso de peso e história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg. Também é fator de risco. Atividade física regular. Não, né? Falso. Excesso de peso e síndrome de ovários policísticos. Essa aí poderia ser uma questão que nem todo mundo vai saber, tá? Pela questão da síndrome dos ovários policísticos, tá? Mas é verdadeiro. Então seria verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Então aqui seria a letra A. Se você ficasse na dúvida nessa última aqui, teria uma opção aqui, letra E, né? Para confundir. Tá? Mas o gabarito seria letra A. Próxima questão. Sobre a coleta de escarro, analise as afirmativas abaixo. 1. A coleta é indicada apenas para diagnosticar tuberculose. 2. A coleta é realizada preferencialmente no período da manhã, antes da higiene oral e de jejum. Aqui já parece correto. 3. Orientar o paciente para inspirar profundamente, tossir vigorosamente e coletar apenas o escarro dentro do recipiente. Parece correto também. E a 4. Não há necessidade de repetição do exame caso a amostra contenha apenas saliva. Claro que é falso, né? Então aqui, a primeira, a coleta é indicada apenas para diagnosticar a tuberculose, não é verdade. A segunda, a coleta é realizada preferencialmente no período da manhã, antes da higiene oral e de jejum. Sim. E no protocolo ali da tuberculose, ela tem a coleta no primeiro momento, né, que você encontra aquele paciente com suspeita de tuberculose, e uma seguinte dessa forma aqui, né? Período da manhã, antes da higiene oral e de jejum. O 3, orientar o paciente para respirar profundamente, tossir vigorosamente e coletar apenas o escarro dentro do recipiente. Correto também. Então aqui eu tenho um correto 1 e 3. Então 1 e 3 seria a letra B. Nosso gabarito, próxima questão. A terminologia deve ser usada quando o pulso se apresenta fino e bradicárdico. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, qual é esse termo técnico aí? Bradicardia? Não, né? Porque já está falando ali que é um pulso fino e bradicárdico já. Taquisfigmia? Taquisfigmia seria o aumento, né? Aqui é o pulso fino e lento. Bradisfigmia? Taquicardia, normocardia. Nessa questão aqui do termo técnico seria bradisfigmia, letra C, o nosso gabarito, né? A terminologia bradisfigmia deve ser usada quando o pulso se apresenta fino e bradicárdico. Figmia aqui é ligado ao pulso, tá? Próxima questão. Assinale a alternativa correta que contemple os parâmetros de normalidade. Assinale a alternativa correta que contemple os parâmetros de normalidade para a frequência respiratória no adulto. Então, no adulto, qual seria a frequência respiratória normal? 8 a 6, 12 a 30, 20 a 32, 22 a 30, 12 a 20. Então, depende também das referências aí do concurso, mas basicamente a maioria é 12 a 20 respirações por minuto.
Algumas literaturas podem conter ali 14, mais 16, mas a maioria é entre 12 e 20 respirações por minuto. Então, letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. A prescrição médica cefalotina sódica 1 grama intravenoso de 6 em 6 horas. Temos o medicamento frasco ampola com 250 miligramas. Então, eu vou fazer 1 miligrama, mas eu tenho um frasco ampola com 250 miligramas em pó. Serão utilizados frasco cefalotina sódica de 250 miligramas em um dia inteiro para o paciente. Então, quantos frascos eu vou utilizar no dia todo? Então, se é 6 em 6 horas, eu vou ter ali 4 vezes que eu vou administrar esse medicamento nas 24 horas, certo? Se cada frasco tem 250 miligramas e eu preciso de 1 miligrama, 1 miligrama é igual a 4 vezes 250 miligramas. Então, cada vez que o medicamento for administrado, eu vou usar também 4 frascos. Então, 4 vezes 4, 16, né? 4, 4, 8, 8, 8, 16. Então, letra D é o nosso gabarito. Essa questão aqui não necessariamente você precisa fazer a conta, né? Dá para você fazer de cabeça aí, tá bom? Não sei se todo mundo entendeu, mas recapitulando. Na prescrição tem 1 grama de 6 em 6 horas. Então eu vou, em 24 horas, eu vou fazer esse medicamento 4 vezes. Aí eu tenho o medicamento, a apresentação dele, no posto de enfermagem eu tenho ele com 250 miligramas no frasco. Então, para fazer 1 grama do medicamento, eu vou precisar de 4 frascos. Se eu vou precisar de 4 frascos em 4 administrações durante as 24 horas, eu vou precisar de 16 frascos no total no dia, que é o que ele pede aqui, tá? Em um dia inteiro, quantos frascos você vai utilizar para aquele paciente. Então, seria 16 frascos, letra D. Próxima questão.